graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero manifestar minha alegria de estar convosco, de poder vivenciar esse momento. E antes de nós falarmos qualquer coisa, eu queria dizer-lhes que ao vê-los chegar, pode desligar isso aqui para mim? Senão seca a saliva na garganta. Ao vê-lo chegar, e passa muita coisa na minha cabeça, principalmente a decisão que cada um aqui tomou de estar aqui hoje, de estar se reunindo. Eu creio que, se não todos, a imensa maioria saiu de onde eu saí. E de certa forma, eu trago vocês no meu coração e trago uma preocupação. E a preocupação que eu tenho é: nós não aprendemos nada de onde saímos. O que nós aprendemos foi um legalismo religioso. E quando você sai, você arranca das pessoas e você mostra que a igreja, ela não pode viver fundamentada, pautada em condutas legalistas, achando que isso é o suficiente e que isso é o evangelho. Eu vou ser mais claro para exemplificar. Conduta legalista é o quê, pastor? Sabe aquela coisa que você ficava em paz, dizer assim: eu fui no meu dia do grupo de assistência. Pronto, você estava em paz. Se sentia fiel, né? Tudo bem comigo. Eu atendi, entre aspas, a revelação, né? E aí você vai descobrir que o evangelho não tem nada a ver com isso. Mas qual a preocupação então, pastor? A preocupação é que, se você tira isso, que ocupava um espaço no seu coração, e você chamava isso de fidelidade a Deus, quando você tira, você fica igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança. O que eu faço agora? Tudo bem, não é isso, mas o que é? E é por isso que eu trago vocês no meu coração. E quando digo trago no meu coração, eu digo da minha preocupação em que vocês compreendam o evangelho de Jesus Cristo. Não há nada mais maravilhoso do que o evangelho de Jesus Cristo. Não há nada mais sublime do que o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo não está ligado a nada dessas coisas, absolutamente nada. O evangelho de Cristo não está ligado a se eu uso barba, se eu deixo usar, se eu preguei de terno, se eu preguei sem terno, nada. Mas para muitas pessoas isso eles olham como: aquele ali está fiel. Se a irmã foi trabalhar e alguém da igreja viu ela de calça comprida no trabalho, escândalo, ela deve ser disciplinada. Legalismo não é o evangelho. O evangelho é muito maravilhoso. O evangelho nos faz viver o que o legalismo jamais vai nos fazer viver. E é importante que você compreenda que é necessário você não apenas conhecer o evangelho, mas viver o evangelho. Porque se nós não vivermos o evangelho, nós vamos encontrar motivos para dizer que eu não sei se é isso mesmo,
eu não sei se eu devo caminhar assim, eu... Essa que é a verdade, gente. O Evangelho exige algumas coisas que o legalismo não exige. O legalismo geralmente exige aquilo que é o nosso exterior, então é fácil de apresentar. Mas a exigência do Evangelho está relacionada ao nosso interior, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E isso nenhum de nós consegue. Somente a graça de Deus possibilita isso. Eu quero dizer isso do meu carinho por vocês, da minha preocupação que eu tenho com vocês. Só existe uma solução para mim e para cada um que está aqui: a palavra de Deus. A Bíblia é tudo que eu e você precisamos. Na Bíblia nós conhecemos quem Deus é, e não apenas isso. A Bíblia também nos mostra quem nós somos. Certa vez me perguntaram, pastor, o que nesse período agora da fé reformada, o fato de ter abraçado a fé reformada, o que mais impactou você? Duas coisas. A primeira delas, eu compreendi que Deus é muito mais, muitíssimo mais glorioso, majestoso, lindo do que eu pensei que fosse. Mas eu descobri também que eu era muito pior do que eu pensei que fosse. A Bíblia, amados irmãos, tem esse poder. À medida que você lê esse livro te lê. À medida que você lê esse livro, você conhece quem é o Deus que um dia te chamou. E à medida que você lê esse livro funciona como um espelho. E você começa a enxergar coisas em você que são muito feias. E que antes você não enxergava, porque você estava vestido com uma capa de religiosidade, de legalismo, de dizer eu faço isso, faço aquilo, sou fiel, eu cumpro com as revelações, né? Mas chega em casa, você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, você é um péssimo filho, você é um péssimo funcionário, você é um péssimo amigo. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. A essência do Evangelho não é se eu estou pregando de camisa de malha ou de terno. A essência do Evangelho é um Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para me salvar, para remir a minha alma, para me resgatar das garras do pecado e das garras do diabo, para que eu vivesse em novidade de vida, para que a minha vida não fosse uma vida apenas onde eu demonstrasse ser alguém, mas que efetivamente nos meus relacionamentos todos vissem em mim a beleza de Cristo. Esse é o Evangelho. O propósito do Evangelho não é meramente assim, eu fui salvo, estou livre do inferno. Não. Isso é um resultado que tem importância, mas isso não é a essência. Jesus não nos salvou para nos livrar do inferno apenas. Ele nos salvou para que nós tivéssemos uma vida íntima com Ele. Foi para isso.
Portanto, eu encerro aqui essa primeira parte que diz respeito ao meu carinho por vocês. E o meu desejo que o Espírito Santo opere nesta noite, que lares sejam restaurados, que cada palavra que for dita aqui, que você não olhe para sua esposa e você não olhe para o seu marido, dizendo assim, viu, cansei de te falar isso. A palavra não é você pensando no seu marido, ou seu marido pensando em você, é você pensando em você. Deixa a palavra de Deus confrontar você. Aliás, amados irmãos, nós somos especialistas em ver defeitos nos outros. Temos uma dificuldade tremenda de ver os nossos defeitos. E quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós sempre temos uma desculpa para elas. Lembram-se quando o profeta Natan foi visitar Davi? Ele falou para Davi assim, contou uma historinha. Ele não chegou assim declarando o pecado de Davi, não. Ele contou uma história. Só que naquela história que o profeta contou, ele tirou o sujeito da história. Ele omitiu o sujeito da história. Ele disse assim, Davi, tem um homem que ele era muito rico, tinha muitas posses, muitas ovelhas. Deus havia abençoado aquele homem em tudo. E se ele tivesse pedido mais, Deus lhe teria dado. Mas aquele homem rico, que Deus tinha dado tantas bênçãos a ele, ele desejou tomar a ovelha de um homem que só tinha uma ovelha. E ele tomou a ovelha daquele homem, sacrificou-a. Davi estava ouvindo aquela história, sentado no trono. De repente, Davi se levanta e ele grita, este homem é digno de morte. E o profeta diz, este homem és tu, ó rei. Nós somos assim. Nós olhamos as falhas dos outros e dizemos assim, esse homem é digno de morte. Essa pessoa merece essa pessoa não pode ficar impune. Nós só esquecemos que a gente faz as mesmas coisas, ou quase as mesmas coisas. Geralmente a gente faz as mesmas coisas que a gente condena nos outros. Igualzinha, Davi. E quando alguma coisa acontece de errado na nossa casa, sabe o que a gente faz? A gente faz igual Adão. A mulher que tu me deste. O culpado é sempre o outro, nunca é a gente. Eu estou iniciando assim para que, pela graça de Deus, e agora eu quero fazer uma oração com vocês. Oremos a Deus para que o Espírito Santo confronte a cada um. Eu não vou pregar para vocês sem antes pregar para mim. Porque cada uma das palavras que eu vou proferir, elas servem, antes de servir para vocês, elas servem para mim. Eu preciso ser confrontado por elas. Porque somente o Santo Evangelho pode me mudar. E eu preciso deste Evangelho para ser a cada dia transformado e conformado à imagem de Cristo. Então não olhe para sua esposa e não olhe para o seu esposo. A palavra é para você, não é para o seu cônjuge. Assuma você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua presença conosco. E por sabermos que não há mérito algum nisso. Não fizemos nada por merecer. É a tua graça. O teu Espírito presente não é por sermos bons, mas por termos sido comprados pelo sangue do teu Filho. Senhor Deus Todo-Poderoso, contempla a nossa pequenez, atenta para as nossas limitações, que não são poucas, Senhor, e opera poderosamente na vida de cada um de nós, a começar de mim, Senhor. E cada palavra que eu proferi, que o teu Espírito possa iluminar a minha mente
e inspirar o meu coração para dizer aquilo que tu queres falar aos meus irmãos. E por esta palavra, o teu nome seja engrandecido e possamos sair daqui reconciliados contigo, reconciliados uns com os outros, de tal maneira que estendamos as mãos aos céus e digamos a ti: eis-nos aqui, eis-nos aqui, faz o que tu quiseres. Assim oramos, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor?
falar com vocês uma coisa que é importante. Estar numa reunião de casais e para tratar do que a Bíblia Sagrada, o Santo Livro fala, eu digo para vocês que eu falhei muitas vezes como marido. Não falhei pouco. Falhei bastante. Só fui reconhecer isso há pouco tempo. Na verdade, eu me achava o cara. Eu achava que ela que era errada. Eu nunca gostei de briga assim, né? Então sempre fui tranquilo Mas não é só isso. Casamento não é só isso. Isso é bom, isso é importante. Mas não é só isso. A grande verdade é que para você conseguir um emprego legal, você tem que estudar, né? Para você ter uma profissão, você vai ser técnico em alguma coisa, você vai ou fazer uma faculdade em alguma coisa, para você poder se preparar para trabalhar naquilo. Você sabe qual a grande questão do casamento? É que é a decisão mais importante que nós tomamos. Não é como a decisão de um emprego, não é como a decisão de fazer um curso, porque você pode mudar de curso ou você pode trocar de emprego. Aliás, não são poucas as trocas de empregos que existem. Mas quando a Bíblia fala de casamento, a Bíblia fala de uma união que não pode ser desfeita. E a gente se prepara para tomar todas as outras decisões da nossa vida, mas não somos preparados para tomar a decisão mais importante da nossa vida. Ninguém ensinou para gente, ninguém me ensinou a ser marido. Eu aprendi a ser crente. Eu era tão crente, que eu viajei o mundo inteiro. Teve uma época que eu passei, acho que mais de um terço do ano fora do país. Crente valente, né? Mas sabe o que me diziam? Vai, faz a obra, que Deus cuida do teu lar. E depois que eu abracei a fé reformada, eu descobri que Deus não faz papel de marido, Ele faz papel de Deus. Quem tem que fazer papel de marido sou eu, não é Deus. A ordem você nunca pode esquecer. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. A família é a instituição mais antiga que existe sobre a face da terra. A primeira instituição criada por Deus foi o casamento. A instituição mais antiga. Depois veio a igreja. Valorize quem está do seu lado. Ah, pastor, mas é porque você não sabe como ela é. Você não tem noção como é que esse homem é ruim. Eu não sei como ela é, nem como ele é. Pode ser o que for, mas é o seu. Pode ser o que for, mas é a sua. Sabe aquela coisa? Igual quando nasce bebê, né? Os bichinhos nascem tudo com aquela cara enrugada, você não sabe quem é quem, né? Que coisa linda, parece com a mamãe, parece com o pai, parece com ninguém, igual um joelho aquilo ali, né? A carinha toda amassada, né? É ou não é, gente? Ou sou eu que penso isso e ninguém fala? É.
E aqui, assim, bonitinho entre aspas, porque a gente nasce feinho, não nasce? Eu não consigo ver, o vestido nasce meio... Eu tô falando quando nada, depois vai ficando, né? Vai tomando forma. Mas a grande verdade é que a gente enxerga o que a gente quer enxergar. Essa que é a realidade. Quem vos fala nesta noite é um homem que, para muitos, zeloso, dedicadíssimo. Exemplo. Mas não era a mesma coisa que a minha esposa pensava. E quando ela tentava falar, eu disse assim, você que não está acertada. Você tem que se entregar mais, você tem que... Lembram-se quando Absalão morreu? Filho de Davi? Davi sobe para um local mais alto da casa, do palácio, e ele começa a gritar, e ele chora, e ele pronuncia as seguintes palavras: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu morrer por ti. Davi passou mais de 7 anos sem falar com Absalão. Depois que ele morreu, Davi declarou amor a ele. É assim que a gente é. A gente deixa para falar quando a pessoa já foi, quando já acabou tudo. Abrace agora, ame agora, beije agora, apoie agora, esteja do lado agora, não depois, amado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Paulinho, até que hora a gente pode ir? Quando vocês disserem para, eu paro, tá bom? Você sabe que eu sempre fui uma criança muito calada. E na verdade eu não sei nem como é que eu prego. Porque eu sempre fui muito tímido também. Extremamente tímido. E então eu brinco com a minha esposa dizendo assim, eu sou a prova viva da graça de Deus. Porque Deus, quando eu olho para a Bíblia, e a gente deve sempre olhar para ver quem Deus escolhe, né? Na minha Bíblia está escrito que Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Deus escolhe o que nada é para confundir aquele que acha que é. É exatamente isso que nós somos. Eu quero iniciar dizendo para vocês, quem vai conversar com vocês nesta noite, se utilizando da palavra de Deus, não é um homem perfeito, mas um homem que já falhou muito, mas que conhecia a palavra de Deus. Eu conheci o Santo Evangelho, e eu conheci quais são as atribuições do homem no casamento, e eu tenho procurado acertar todos os dias. Procure fazer o mesmo. Quem aqui já tem 60 anos? Eu sou o mais velho de vocês. Ainda vou fazer. São quase 60 anos capinando sentado, errando demais da conta. Mas vamos lá. Graças a Deus, o Santo Evangelho está aí para a gente poder ter a oportunidade de ser melhor, de ser transformado, de viver o Evangelho de Cristo. Provérbios capítulo 30, versos 18 e 19. Leia comigo. Diz assim a palavra de Deus: há
3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, primeira coisa. O caminho da cobra na penha, na rocha, segunda coisa. O caminho do navio no meio do mar, terceira coisa. E o caminho do homem com uma donzela, a 4ª coisa. Se você perceber, se você estiver atento, você vai ver que Salomão, ele está dizendo assim: 3 coisas eu fico maravilhado ao vê-las. A 4ª eu vejo, mas eu não entendo. Sabe o que ele não entendia? Um homem caminhando ao lado de uma mulher. Casamento é um mistério. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes. Pessoas com temperamentos diferentes, com criação diferente, com cultura diferente, com a maneira de enxergar diferente. Não obstante, há uma diferença gritante entre homem e mulher. A maneira como a mulher pensa, a maneira como o homem pensa. E isso tudo precisa ser levado em conta, amados. O que eu quero dizer a vocês é que quando você olha para esse texto sagrado, você percebe que Salomão está usando figuras de linguagem para tratar de um assunto, que é a união de um homem com uma mulher. E aí Salomão, ele vai dizer o seguinte: olha, eu entendo bem e aí me maravilho quando eu vejo uma cobra na rocha. Ela percorre a rocha e ninguém sabe por onde ela passou. Eu me maravilho quando eu vejo uma águia no céu. A águia pode enxergar uma distância quilométrica, ela vê um alvo lá de cima e ela desce e atinge aquele alvo. E Salomão achou aquilo fantástico, maravilhado ele estava. E a terceira coisa que ele diz é um navio no meio do mar. Eu quero lembrar a você que nessa época, diferente de hoje, não havia todos esses recursos para os navios. E ele se maravilhava em dizer: como é que o navio pode, no meio do mar, sabe, trafegar pelo oceano e chegar de uma ponta a outra? Tudo isso eu estou maravilhado. Mas tem uma coisa que é um mistério para mim, e isso eu não entendo. O caminho de um homem com uma mulher. Por que isso? Eu creio que, se não todos vocês, quase todos vocês, já devem ter, de certa forma, ouvido, ou pelo menos ouvido falar, se você não leu o livro de John Gray. Um dos livros dele tem o seguinte título: O homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Já ouviram falar? Há um outro título do livro dele que diz assim: Por que os homens mentem e as mulheres choram? O que ele quer com esses livros é mostrar a diferença entre homem e mulher. A maneira como o homem pensa, a maneira como o homem enxerga, a maneira como a mulher pensa e como ela enxerga. E casamento é fundamental você compreender isso. Você, marido, não casou com o seu colega. Você casou com uma mulher. Louvado seja Deus por isso, né? Porque o casamento é heterossexual, né? Bendito seja Deus. E a sua esposa, ela não casou com uma pessoa que pensa como ela, que age como ela, também não. Homem é diferente. Totalmente diferente. Isso é a base que você precisa partir dessas premissas para você se dar bem no seu casamento. Você não pode esperar da sua esposa, eu não posso esperar da minha esposa aquilo que é natural que um homem venha a responder daquela maneira. Nem a minha esposa pode esperar de mim aquilo que uma mulher, né, responde. Não dá, gente. Eu esqueço tudo, ela lembra de tudo.
Eu esqueço toalha. Por mais, olha só, depois de tanto tempo, eu casei em 1988. Olha, eu demorei para gravar. Foi 23 de janeiro de 88. Mas eu demorei para gravar demais da conta. E às vezes que eu esqueci a data. Todo mundo aqui, quem já esqueceu? Nossa, Deus, aquilo é um desastre total, não é? E algumas vezes eu fiz uma manobra, né, para tentar mostrar que eu não tinha esquecido, que era só, não, um engasga-gata ali, um trem. Mas nada, eu tinha esquecido total, só passou batido. Hoje não, hoje eu até fico mais atento, né, depois de tanto tempo. Vai aprendendo, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é que existe uma diferença entre homem e mulher. Existe algo que é importante, eu quero falar logo no início. Geralmente, quando há um problema conjugal, o marido e a mulher oram, Senhor, resolve esse problema na vida dele, Senhor, age na vida dela, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de novo, olha isso, Senhor, olha aquilo. Não é assim que a gente faz? Eu já orei assim várias vezes. Aí eu descobri, sabe o quê? Que antes de Deus agir na circunstância em que eu vivo, Deus primeiro age em mim. Vocês sabiam disso? Exatamente assim. Vou citar um exemplo. Quando Jacó estava voltando, tinha passado 20 anos lá com Labão, estava voltando com a família dele, ele tinha que encontrar Esaú, o irmão dele, que ele pegou a bênção da primogenitura e vazou, né? Pois bem, e aí ele fica sabendo que Esaú está vindo. E que Esaú está vindo. Esaú está vindo com os homens armados. Esaú é brabo. E aí, Jacó para no val de Jaboque. Deus aparece para ele. E, primeiro, antes de Deus mudar a circunstância em que ele estava vivendo, que era o irmão querendo matá-lo, Deus primeiro mudou ele. Primeira coisa que Deus fez foi mudar o nome dele de Jacó para Israel. E aí Esaú vinha pelo caminho, e Esaú queria matar quem? Quem, gente, Esaú queria matar? Mas quem foi encontrar com Esaú? Não tinha mais quem matar. O que é o que eu quero dizer com isso? Que a gente fica muito centrado em Deus resolver o problema, quando na verdade Deus quer resolver você. A gente quer que Deus mude a circunstância e Deus primeiro muda a gente, para depois mudar a circunstância. Ou você acha que você não tem nada para mudar? Cobrar os outros é fácil. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você? A grande verdade é que ninguém deve se casar para ser feliz. O maior erro que existe é, eu quero casar para ser feliz. Não. A Bíblia diz que você casa para fazer o outro feliz. Você vê que a pessoa, a má formação do que é casamento, começa na geração como um todo. Eu quero casar para ser feliz. Não! A Bíblia diz assim, o marido procure agradar a mulher, como convém ao Senhor. A mulher procure agradar o marido, como convém ao Senhor. Então a mulher casou para agradar o marido casou para agradar a mulher. Então quer dizer que você não casou para que o outro te agrade, você casou para fazer o outro feliz, e não para que o outro te faça. Mas geralmente a gente diz assim, não, se ela fizer eu faço, né? Não, não é assim, o evangelho não é assim. O evangelho é, Deus muda você, e com a sua mudança, Deus muda a circunstância que você vive. Amém, irmão? Se Deus não mudar você, não tem solução para você.
Se você acha, se é cabeça dura, não quer mudar, não tem solução para você. Porque a essência do evangelho é transformação. O evangelho não é inspiração, o evangelho é transformação. Sabe? O evangelho não é transpirar. O evangelho não é o que eu faço, é quem eu sou. Essa é que é a essência do evangelho. Deus está preocupado com o que eu estou fazendo, não. Se eu não fizer, outro faz. O que Deus quer saber é quem eu sou. E quem eu sou é muito diferente daquilo que eu faço. As pessoas, quando olham o que eu faço, deduzem de forma errada quem eu sou. Porque o foco das pessoas é fazer para ser. E o evangelho é o inverso. Eu não faço para ser. Eu sou. Por isso eu faço. É totalmente diferente. Porque Cristo mudou, me mudou, é que eu faço. Eu não faço, sabe? Não, eu vou fazer porque... esse conceito, me perdoe, assim, me perdoe os arminianos, mas esse conceito arminiano acaba com as pessoas, destrói as pessoas. Porque as pessoas sempre acham que eles têm que fazer alguma coisa. E o que Deus quer é mudar você, seu interior. O que você vai fazer depois, cara? Primeiro é quem você é, para depois o que você faz. Não é eu faço, e aí todo mundo aplaude. Oh, você é demais. Valeu de nada. Quantos maridos e quantas mulheres fazem tantas coisas na igreja, chega em casa, o cara é um cavalo, ignorante, sabe, na igreja, uma doçura, sabe, você já viu esse tipo de gente? Trabalha, trabalhador, faz tudo, chega cedo, vai lá, cuida da igreja, cuida do jardim, limpa, compra as coisas, chegou em casa, é um monstro. Isso não é o evangelho. Isso é uma mentira que contaram para você. Isso não é o evangelho. O evangelho é você ser conformado à imagem de Cristo. O evangelho é você se parecer com Cristo. Foi por isso que ele morreu na cruz, para nos fazer conformados à sua imagem. Mas a gente quer mostrar que a gente é bom, que a gente faz muita coisa, que... E o evangelho não é nada disso. Eu estava vendo com o pastor Paulo, eu estava dizendo para ele, o evangelho nos humilha. Nos humilha. Porque o evangelho me apresenta uma situação de uma pessoa extremamente difícil, que sou eu. Mas ao mesmo tempo o evangelho é glorioso porque ele me apresenta um Deus gracioso que, sabendo quem eu sou, ele age em mim e me transforma de glória em glória pelo seu Espírito. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos compreender, amados irmãos, que vocês são diferentes um do outro. Eu sou totalmente diferente da minha esposa. Aliás, já imaginou se a gente fosse igual? Já imaginou o marido que fala muito e a mulher que fala muito? Que trem ia ser? Eu me lembro que eu conheci uma pessoa, me dava até dor de cabeça. Eu disse assim, pelo amor de Deus, fala demais, cara, deixa eu sair daqui que eu não estou aguentando. Sabe, parece que engoliu uma vitrola. E eu conhecia uma mulher assim, conhecia um homem assim. Aí a gente brincava e dizia assim, você já imaginou se os dois casassem? Não ia, hein? É por isso que é importante você casar e você saber que a sua esposa é diferente de você, o seu marido é diferente de você.
Eu me lembro que certa vez perguntaram assim para a esposa de Billy Graham. Todo mundo já ouviu falar em Billy Graham, né? O maior evangelista, né, dos últimos tempos. E aí perguntaram assim: a senhora já teve vontade de separar de Billy Graham? E ela respondeu: olha, vontade de separar, eu nunca tive, não. Mas vontade de matar ele, já tive muitas vezes. Nós somos diferentes. E a gente precisa de compreender que eu digo para os jovens da minha igreja o seguinte: namore com os olhos abertos, de preferência com lupa nos olhos. E quando casar, feche os olhos. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A hora de você ver defeito é antes de casar. Depois de casou, esquece. Já casou, filho. O leite já derramou, agora já era. Ah, agora você vai resolver. É ruim, mas é seu. É complicado, mas é o seu marido. É difícil, pastor, mas é o seu marido, irmã. Foi o marido que Deus te deu. Com toda a dificuldade dele, foi o marido que Deus te deu. Foi a esposa que Deus te deu. Ou será que, por acaso, alguém casa com outro porque escapuliu do controle de Deus? A Bíblia diz que Deus controla tudo. A Bíblia diz que Deus tem a história, as rédeas da história estão seguras em suas mãos. Charles Haddon Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz assim: Deus controla até... Ele estava sentado em um determinado local onde havia uma janela e o dia estava amanhecendo e aquele facho de luz entrar pela janela, e sabe quando entra e você vê aquelas poeirinhas assim, não tem? A poeira assim que naquele facho de luz você consegue enxergar. E ele olhou para aquilo e disse assim: Deus controla até essa poeira. Esse é o seu Deus, igreja. Esse é o seu Deus, meu irmão. O Deus que deu essa esposa que está do seu lado, que deu esse marido que está do seu lado. Ruim do jeito que ele é, mas foi esse que Deus te deu. Vou falar só, eu não vou, senão, gente, eu vou falar só, vou pegar mais pesado para o nosso lado, tá? Porque senão... Porque mulher é rancorosa, você sabe, né? Mulher é um bicho rancoroso. Homem, olha a diferença entre homem e mulher. Homem, aqui um fala com o outro, briga, vai, pá, não sei o quê, vai tal. Daqui um pouco, passou. Mulher. As crentes tem que mudar, né? Tem que deixar essa natureza ruim, né? Então, tem que deixar. Mas geralmente mulher guarda mágoa. Mulher lembra. Nunca esqueço o que aquela irmãzinha fez comigo. É ou não é? Não, mas assim, perdoar eu já perdoei. Só que ela lá e eu cá. Perdoou nada. Conversa fiada. Está mentindo para você. Está mentindo para você mesmo. O homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Os homens mentem, as mulheres choram. Interessante isso, né? É interessante a gente saber que casamento não é competição. O seu cônjuge não está competindo com você. Vocês não estão em cabo de guerra para ver quem manda mais. Sabe aquela coisa que eu sei que está na cabeça de alguns aqui? Diz assim, pastor, porque você não sabe. Sou eu que tenho que ceder toda vez. Quem aqui não pensou isso, hein? Eu sempre tenho que ceder.
Porque o outro lado nunca cede. É eu que tenho que ir e pedir desculpa. É eu que tenho que... Você não é essa cocada toda, não. Para com isso. Não é não. Tá certo que o outro lado também não é brincadeira, não. Tá certo, não é mais? O que eu quero dizer para vocês é que casamento não é competição. Não é quem cede mais ou quem cede menos. Casamento é cumplicidade. Se você não quer deixar de ser o eu para ser nós, não case. Porque casamento é nós. Casamento não é o que eu quero, é o que nós queremos. Não é o que eu comprei, é o que nós compramos. Não é a minha conquista, é a nossa conquista. Não é a minha derrota, é a nossa derrota. Não é o meu problema, é o nosso problema. Isso é casamento. Isso é casamento. Casamento é você compreender que é uma via de mão dupla, sabe? Cumplicidade. A essência do casamento é essa. Lá no livro do Gênesis está escrito que a primeira cirurgia, quem fez a primeira cirurgia no mundo foi Deus. E Deus não apenas foi o cirurgião, mas também o anestesista daquela cirurgia, porque fez Adão dormir, igual a anestesia faz, né? Dorme. Quando viu, Deus já tinha arrancado a costela e feito da costela a Eva. Adão ficou tão maravilhado que ele olhou para Eva e disse: a mulher mais bonita que existe no mundo. Era ou não era? Eva não era a mulher mais bonita que tinha? Claro que era. Igual a sua é para você. Igual o seu marido deve ser para você. Porque os seus olhos devem estar para ela e os olhos dela devem estar para você. Quando Adão olhou para Eva, sabe o que ele disse? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ô irmão, antes de dormir hoje, diz isso no ouvidinho dela. Diz isso para ela. Geralmente o homem macho, o machismo é uma miséria. O cara tem que libertar do machismo também. Porque o cara que ele é macho, ele diz, eu desse tamanho, cara, pelo amor de Deus, nem que essa conversinha. Mas na hora de você conquistar ela, você veio cheio de 9 horas. Você falou um monte de conversa fiada. Aí depois, o tempo passa, você não fala mais. Tem que falar, irmão. Você está linda, Eva. Eva, você é o osso dos meus ossos. Você é carne da minha carne. O que significa o osso dos meus ossos, carne da minha carne? Osso é o quê? Estrutura. Adão estava dizendo assim, você é a minha estrutura. Ao mesmo tempo que ele disse, você é carne da minha carne, o que dói em você, dói em mim, o que dói em mim, dói em você. Isso é casamento. A estrutura que Deus criou. E o casamento não foi pensado por Adão. O casamento não foi pensado por Adão. Não foi Adão que parou e disse assim, Deus, eu estou vendo que todos os animaizinhos que o Senhor criou aqui, eu vejo que um cheira no cangote do outro aqui, eu não tenho ninguém para cheirar no cangote. Não foi Adão que pediu, foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Quem pensou no casamento foi Deus. Casamento não nasceu na mente de Adão, nasceu na mente de Deus. Por isso o casamento precisa ser valorizado, com toda a dificuldade que você tem. E se você viver o verdadeiro evangelho, você vai superar muito problema que hoje você enfrenta como problema. O que falta não é o seu cônjuge mudar, o que falta é você mudar, você se converter. Você deixar o Espírito Santo operar em você e fazer você um novo homem, fazer você uma nova mulher. E aí sim, as coisas vão ser diferentes para você. Casamento é cooperação, não é competição. Eu quero dizer para vocês que quando a gente casa, é mais ou menos assim. O marido traz uma mala e a mulher traz outra mala.
E geralmente essas malas não tem rodinha e está com a alça quebrada. E cada um chega com esse tipo de mala para dentro do casamento. Aí quando você abre aquela mala, não tem só os seus pertences de solteiro ali. Tem outras coisas. Quando você abre a mala, tem o seu temperamento que está ali dentro. Tem a maneira que você foi criado. Sabe aquela coisa que a mulher diz assim, ou o marido, né, diz assim: mamãe não fazia feijão assim. O feijão da mamãe era o melhor do mundo. Homem de Deus, não elogie a tua mãe perto da tua mulher. Não faz isso. Mulher tem um problema sério com isso, filho. Se você comparar o que a tua mãe faz, ou fazia, com o que a tua mulher faz, você arrumou um problemaço dentro de casa. Mas um problema de todo tamanho. Não foi pouco, não. É ou não é, irmãs? Ou não arrumou? Claro que arrumou. Diga de passagem, arrumou e bem arrumado, porque eu não devia ter falado uma bobagem dessa. Né? Ela queimou o feijão, não tem problema não. Ai, irmão, amor, queimei o feijão. Problema não, querido, tá ótimo. Não, vamos comer esse feijãozinho mesmo, tá ótimo. Glória a Deus. O problema é que os casamentos, eles acabam, não é por coisas grandes. O casamento acaba porque coisinhas pequenas, gota a gota, vai enchendo o copo. E não esvazia-se o copo. Quando você percebe, o copo está cheio. E você não suporta mais. Há muitas pessoas que continuam casadas só por causa dos filhos. Quando o filho sai de casa, o que acontece? O ninho fica vazio. E aí o casamento perdeu sentido. Saiba de uma coisa, marido. Se você tem filho pequeno em casa, os meus 2 já foram embora, casados. Se você tem filho dentro de casa, valorize a sua esposa. É ela que aguenta você. Valorize o seu marido. É ele que tem que aguentar você. Não fica brigando com o marido por causa do filho, nem fica brigando com a mulher por causa do filho, não. Para com esses trem. Ah, mas tem que ajustar uma coisa. Ajusta, mas ajusta com carinho. Pega o negócio com calma, vai. Fala depois, não fala na hora da raiva, não. Você falou na hora da raiva, o trem complicou tudo. Aí pronto, já o negócio era a bagunça que o menino fez. O menino fez uma bagunça, tornou o copo de água, quebrou o copo e tal. Pronto, aí virou uma casa, virou uma loucura, uma brigaiada miserável. Por causa de quê? É porque o menino quebrou o trem. Isso acontece ou não acontece? Demais da conta. Coisas pequenas assim viram um negócio de todo tamanho. Por quê? Gente imatura. Gente que não valoriza o que tem valor. Eu vou dizer uma frase para você nunca mais esquecer. Foque nas qualidades da sua esposa e não nos defeitos. Foque nas qualidades do seu marido e não nos defeitos. Você já ouviu dizer aquela famosa conversa que diz assim: o pomar do vizinho tem sempre os melhores frutos. A grama do vizinho é sempre a mais verdinha. Aí você fica lá olhando no Instagram. Olha lá. Aí você fica. Não falou, mas está lá dentro do coração. O marido da minha amiga está lá, foi passear. Esse aqui está lá. Aí, a grama do vizinho é mais verde. O pomar do vizinho tem os frutos mais doces. Até a hora que o diabo sopra no seu ouvido e diz assim: você merece coisa melhor. Você já imaginou se você tivesse casado com uma mulher dessa? Olha lá aquela ali. Viu como ela é doce? Olha como ela é amável. Olha. Aí vai no ouvido da mulher, sopra a mesma coisa. Você já imaginou se você tivesse casado com fulano? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você conhecer uma pessoa
No passado, você dizia assim, quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele. Demora quanto tempo você comer 1 quilo de sal? Pouquinho, né? Não acha que aquilo que você está vendo ali é aquilo, não. Tem muita coisa por trás daquilo. Às vezes a pessoa pode até não ter o defeito que seu marido tem, pode até não ter o defeito que a sua esposa tem, mas tem outros que é pior, muito pior, que você não suportaria. Mas você só olha a grama verde do vizinho. A sua está sempre seca. Já ouviram a história do copo meio vazio, o copo pela metade? Né? Colocou-se um copo pela metade na frente de dos empregados da empresa. E aí um olhou e disse assim, o que você vê nesse copo? Perguntou a um deles. Ele disse assim, está quase vazio. Aí veio outro, e aí? Falta um tantinho assim para encher. Vou contar uma experiência que é contada no meio profissional. Uma empresa de calçados mandou 2 funcionários para a África. Chegando na África, cada um funcionário ia fazer uma avaliação se valeria a pena aquela empresa abrir uma fábrica na África ou não. E aí um voltou e disse assim, não abre fábrica lá não. Africano só anda descalço. Não vai dar certo esse trem. E o outro disse, a oportunidade é grande. Nenhum deles tem calçado. A gente vai vender até, como diz o capixaba, até pocar. Vocês não falam pocar, falam? O capixaba fala pocar. Pocou de vender. Quer dizer, vender ao extremo, né? Foque nas qualidades e não nos defeitos. Defeito todo mundo tem, filho. Defeito todo mundo tem. O problema é que a gente vai viciando em ver defeito, sabe? Você vicia, você só quer olhar o defeito. Olha lá, vai fazer de novo, quer ver? Vai errar de novo. Já pedi para não fazer, voltou a fazer. Por que você não foca naquilo que ele faz de bom? Por que você não foca naquilo que ela faz de bom? Minha esposa não gosta de cozinhar. Minha esposa gosta de limpeza. Nunca vi limpar a casa daquele jeito. Deus me livre. O trem está limpo e tem que limpar, E eu fico cansado só de ver aquele trem limpando. Irmão, sabe o que eu queria? Que ela fosse para a cozinha fazer uma feijoada que eu gosto. Mas eu casei com uma mulher que não gosta de cozinhar, ela gosta de limpar. Mas ela tem outras qualidades que aquela que gosta de cozinhar e que cozinha muito bem, não tem. Pare de olhar para o lado, porque quem está fazendo você olhar para o lado é o diabo. Olhe para dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem a pessoa mais importante que Deus colocou para viver do seu lado. Valorize essa pessoa. Chama essa pessoa de meu amor. Chama essa pessoa osso dos meus ossos, carne da minha carne. Brinque mais, ame mais, beije mais, abrace mais. Não deixe para fazer quando a pessoa for embora. Isso não devemos ser assim em tudo, com os nossos pais, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente se relaciona. A gente sempre deixa para depois. Não, faz agora. Eu vou falar para vocês que eu guardo no meu coração uma coisa que eu não esqueço, sabe? Tinha um amigo meu que estava doente. A gente estudou no primário, sabe? Hoje não fala primário mais, né? A gente foi amigo assim, sabe quando sai antes era jardim de infância, mudou tudo, né? Era jardim de infância e primeiro ano, eu só brincava, primeiro ano comedor de fubá, né? Então era o primeiro ano.
E eu tive um amigo que eu estudei no primeiro ano, no segundo ano com ele. Ele se converteu e ele mandou um recado para mim, através do irmão dele, que também era convertido. Ele disse: eu estou no Hospital Santa Rita, estava com câncer. Vem me visitar. E todo dia eu lembrava daquilo e dizia: eu tenho que visitá-lo. Puxa, mas surgiu isso aqui, surgiu aquilo, surgiu. Aí um dia eu telefonei para o irmão dele. Eu falei: Pedro, quero ir lá visitar meu amigo. Aí ele disse: morreu ontem, Anchieta. Nunca mais esqueci. Vá hoje, declare hoje, abrace hoje, reconcilie hoje, demonstre amor hoje. Amanhã pode ser tarde. Valorize o seu lar hoje. Está com problema em casa? Chorem juntos. Dobrem os joelhos juntos e chorem juntos. Confesse o pecado um ao outro. Diga para ela: meu amor, me perdoa. Eu fui grosseiro com você tantas vezes. E se ele fizer isso com você, você não fica dizendo assim: fez mesmo, fez várias vezes. Não, não é esse comportamento de alguém que é transformado. Quem ouve um pedido de perdão, volta-se para o outro e diz: mas eu já trabalhei tanto com você também. Ou não falhou? Ou foi só um lado que falhou? Então por quê que quando o outro pede perdão, você entra igual o zagueiro argentino, uns 2 pés no pescoço? Se reconcilia. Pediu perdão hoje? Abrace hoje. Diga: meu amor, eu já falhei tantas vezes também. Essa caminhada, a gente machuca quem está perto da gente. A gente não consegue machucar quem está longe, né? Você não machuca quem está longe. Quem mais a gente machuca são as pessoas mais próximas. Você não consegue pegar pedra e jogar do outro lado da cidade, mas para a pessoa que está do seu lado você acerta. Guardem a frase que eu vou dizer para vocês. O casamento é o palco das nossas maiores alegrias e também o palco das nossas maiores tristezas. Porque tudo que acontece da porta da casa para dentro tem um efeito na vida da gente poderosíssimo. Tudo que acontece da porta da casa para dentro. O que acontece da porta da casa para fora, gente, a gente se vira. Perdeu o emprego, você se vira, né? Bateu o carro, se vira. Mas da porta da casa para dentro, o impacto é grande. Mexe com a gente. Por que motivo? Porque o seu casamento vale mais do que o seu emprego. Porque o seu casamento vale mais do que qualquer coisa que você tenha. E quem te deu essa pessoa que você critica, que você vê falhas, e realmente tem, foi Deus. Foque nas qualidades. Porque casamento é um mistério. Foi isso que Salomão escreveu. Eu me maravilho com tantas coisas, mas a quarta coisa eu não entendo. Isso é um mistério. O que é um mistério? Um homem convivendo com uma mulher. Mas foi Deus que fez. Foi Deus que nos fez assim. O casamento é tão sublime, e aqui eu encerro. O casamento é algo tão profundo, gente, tão profundo, que
Jesus compara o relacionamento dele com a igreja como o relacionamento de um marido com a sua esposa. Se o casamento não fosse sublime, Jesus não se utilizaria deste exemplo. Faça do seu lar um ninho de amor. Faça do seu lar um ninho de perdão, de reconciliação. Pare de cobrar. Tanta cobrança. Entregue mais, doe mais. Exija menos. E você vai receber mais. E eu quero encerrar dizendo a vocês que o grande problema é que as pessoas não investem. Investem em tudo na vida, menos no casamento. Irmãos, você sabe que a minha esposa gosta de flor. Ô Paulinho, eu sinto uma dó tão grande quando eu tenho que comprar flor. Digo, meu Deus, eu vou ter que comprar. Chegou o aniversário dela, eu vou comprar. Ai, esse trem vai murchar. Quase R$200. Meu Deus do céu. Mas ela gosta. Você sabe qual é o grande problema da gente? Que a gente geralmente quer presentear o cônjuge com aquilo que a gente gosta. Não é? Já reparou? Um exemplo. O camarada gosta, a mulher gosta de shopping, um exemplo, né? Só, isso não é verdade, né? Tô citando um exemplo, um hipotético, tá, gente? A mulher gosta de shopping, hipoteticamente falando. Não é verdade. E o homem gosta de ir para a roça. Aí sabe o que o homem faz? Amor, no aniversário do nosso casamento, o irmão fulano abriu as portas do sítio dele, que para chegar no sítio dele, você tem que andar uns 15 quilômetros em estrada de chão, e tem mosquito azói. E aí você diz, amor, você ficou chateado, a gente ia comemorar nosso aniversário de casamento lá, coloca uma coisa na sua cabeça, você está querendo agradar ela com o que você gosta. A gente não agrada os outros com o que nós gostamos. A gente agrada com o que a pessoa gosta. Eu acho que é queimar dinheiro. Ela não está aqui, eu posso falar, né? Para mim é jogar dinheiro fora, gente. Aquele trem murcha com menos de uma semana, está tudo murcho, jogou tudo fora. Ah, por mim a gente gastava. Ah, vamos comer bem, uai. Mas ela não gosta. É mais ou menos assim, você dá uma caixa de bombom, porque você ama bombom, mas a pessoa que você está dando é diabético. Não é isso que a gente faz? Quantas vezes você já deu um presente para essa mulher que era o que você queria? Ou você deu para o seu marido que você gosta? Ou você chamou ele para ir naquele lugar que é que você que gosta, mas ele não gosta, ou ela não gosta. E aqui, guarde essa frase. Um casamento não é egocentralizado. Não sou eu que estou no centro. Nós. O casamento não é egocentralizado, o casamento é o outro centralizado. É eu procurando agradar o outro, e o outro procura me agradar. Ah, mas o outro não procura me agradar, pastor, então inicia você, dá o pontapé. Inicia você. Lembra do que eu falei? Quer transformar a circunstância? Deixa Deus mudar você primeiro. Antes de Deus mudar a situação da sua casa, Deus quer mudar você. E aqui eu quero encerrar pedindo que cada um aqui coloque-se diante de Deus em oração, analise a sua vida,
Quantas vezes eu já falhei como marido? Quantas vezes eu já falhei como esposa? Há coisas que a gente sabe que a mulher não gosta. Irmãos, eu quando era mais novo, eu esquecia direto a toalha molhada em cima da cama. Não. Fala igual menino. Nu. E Paulinho, hoje eu esqueci. Mas a gente já está mais rodado. Ela já não briga igual brigava. Mas hoje eu esqueci. Sai correndo. Eu não sou mineiro, né? Sai correndo. Quase que eu perco o voo. Cheguei em cima da hora. Aí, deixei a toalha molhada. Foque nas qualidades e não nos defeitos. Você não casou com ele à toa. Você achava ele bonitão, não achava? Você não casou com ela à toa. E aquela conversa fiada que você jogou para cima dela para conquistar ela? Hein? Aquele papo de aranha, né? Não foi? Quantas vezes para conquistar você mandou um bilhetinho ou você disse que amava? Parou de falar por quê, mano? Continua falando. Olha para sua esposa hoje. Se ela tiver alguma expressão assim de ruguinha que começa a aparecer depois dos 18, 19. Olhe para essas marcas como marcas que vocês viveram juntos, envelheceram juntos, sofreram juntos, erraram, caíram, levantaram, choraram, brigaram, reconciliaram. Mas sabe por que vocês estão juntos? Porque a graça de Deus manteve vocês juntos. Sabe por que nós estamos aqui? Para aprender o que a Bíblia fala sobre casamento. Que a mulher, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Irmão, todas as vezes que eu leio esse texto, eu digo, meu Deus, eu não consigo amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Mas eu devo amá-la como Cristo amou. E a Bíblia diz, ame a tua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não pediu a igreja para amá-lo. Aliás, o grupo de discípulos que ele tinha, só tinha gente boa, né? Um dos mais íntimos dele disse que vou contigo até a morte. Se todo mundo te deixar, eu não te deixo, Jesus. Primeira prensa que ele tomou e negou. Foi por esse tipo de gente que Jesus morreu. Não foi por gente perfeita. Ele não se entregou por gente perfeita. Ele se entregou por um Tomé que não acreditou que ele ia ressuscitar. Quando disseram Tomé, o mestre ressuscitou. Ele disse, eu não creio se eu não colocar a mão na ferida. Mas ele tinha falado que ia ressuscitar. Foi por esse tipo de gente que ele morreu. Ele não morreu, Jesus não morreu esperando troca. Ele simplesmente se entregou. E o que a igreja fez ao vê-lo entregue por nós em amor? Nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos lançarmos aos pés dele, abraçar e chorar e dizer, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Faz isso com a tua esposa, irmão. Entregue-se por ela, sabe? Cumpra a palavra de Deus.
A Bíblia diz que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. E a Bíblia diz que os maridos devem usar a palavra de Deus para lavar a sua mulher com a palavra de Deus, purificando-a com a lavagem da palavra, meditando com ela na Escritura, orando com ela junto, reconhecendo os seus erros, sem apontar os defeitos dela, e ela reconhece os dela sem apontar os seus. Vocês não estão no ringue, vocês estão no lar. E um lar não é feito de tijolo, de pedra, de brita, de ferro. Um lar é feito de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de cumplicidade. Não é um ringue, é o seu lar. Valorize e seja feliz com a mulher que Deus te deu. Valorize, seja feliz com o homem que Deus te deu. E eu encerro dizendo uma coisa às irmãs: não aceite o diabo soprar no seu ouvido para fazer o que mulher do mundo faz. Não, ele está te tratando assim. Não, dá uma seca nele. Faz isso não, irmã. Faz isso não. O diabo está lá, já tomou aquela mulher que trabalha lá no emprego dele. Dá uma seca nele que você está arrumando confusão para você. Não. A Bíblia diz que o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. E o corpo do marido não pertence a ele, pertence a ela. O marido deve satisfazer a mulher e a mulher deve satisfazer o marido. Isso tem a ver com casamento. Isso tem a ver com Bíblia, irmão. É o que a Bíblia ensina. A vida conjugal, o ato sexual no casamento, foi Deus que criou. Tá certo? Mas Deus não criou com essa coisa horrorosa que o mundo vive aí fora, não. Porque tem homem que quer trazer os costumes promíscuos, costumes que são praticados com mulheres que não têm o Senhor lá fora, ele quer trazer, quer fazer com a mulher dele. Não! A Bíblia diz que seu leito é santo, que o nosso leito é sem mancha nem mácula. Não pode ter mácula. E eu encerro dizendo aos homens: se você vê pornografia, você precisa de uma libertação hoje. Porque são essas imagens que corrompem o cérebro. Se há alguma mulher aqui que vê também, você precisa de libertação hoje. Essas imagens ficam na cabeça. E aí você quer trazer aquele tipo de relacionamento para dentro de um lar que foi resgatado pelo sangue de Jesus, de uma família que foi comprada por Cristo, de um casamento que foi instituído, selado com a bênção de Jesus. Sua mulher não é aquela vagabunda que está lá fora, não, rapaz. Então pare de assistir o que não presta, porque isso destrói você. Isso destrói não apenas o seu casamento, destrói a sua relação com Deus. Acaba com a sua relação com Deus. Não adianta você ver aquilo, porque depois e o mal-estar, e a vergonha. E como é que você ora depois? Tem que ter mudança, irmão. Para de querer mudar, o outro mudar. Quem tem que mudar é você. Para de ver defeito no outro. Olhe para você e diga: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno.
Quer mudança? Ela começa em você, não no outro. Vamos ficar em pé.